Como é bom nós podermos experimentar daquilo que Deus tem para fazer, experimentar daquilo que Deus é, porque Ele é. Ele é. Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que restaura, Ele é aquele que liberta. Que nós não o adoremos por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu gostava de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas. Acho que vou ficar com uma voz profunda. Voz do Oceano Pacífico. Amém. Somos gratos a Deus por aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Somos gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa comunidade. Amém. Somos gratos a Deus por aquilo que Ele está a fazer na nossa comunidade. Em cada coração, em cada casa, em cada família, em cada lar. Deus está a operar, Deus está pronto a operar, Deus está a fazer prodígios, milagres e maravilhas. E agora, eu estava aqui, a minha cabeça estava a viajar. Eu já não sei qual foi dos dias, eu agora não me recordo qual foi dos dias que nós estivemos a falar sobre isso, mas eu penso até que foi ontem. Eu não quero estar a falhar, mas que nós falámos que visualizávamos familiares que não eram convertidos a receberem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Foi ontem que nós falámos, foi o pastor Luís que falou ontem, de alguém que sentiu no seu interior e foi começar a buscar as Escrituras e aceitou Jesus e hoje está numa igreja. Mas sabe, eu amo o facto de saber que Deus está aqui, mas que Deus pode estar, enquanto tu estás aqui, enquanto nós estamos aqui, Deus pode estar a tocar nos nossos familiares lá em casa. E pode estar a começar a operar e a fazer prodígios, milagres e maravilhas. E às vezes nós achamos, uau, prodígio, fogo de artifício. Nada disso. Porque Deus começa a agir de dentro para fora. Deus age de dentro para fora. E às vezes o milagre, o prodígio, a maravilha começa num quebrantar de coração. Amém? E eu já estou empolgado com aquilo que Deus vai fazer neste ano, com aquilo que Deus vai fazer hoje, com aquilo que Deus já vai fazer mês após mês. E eu gostava de vos convidar a abrir no livro de Lucas, no capítulo 12. Vamos fazer uma viagem ao livro de Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 48. E hoje nós vamos falar sobre chamados a servir com excelência. Chamados, convocados, intimados a servir com excelência. Amém? Nós vamos nos debruçar nas Escrituras. Quem já achou diz glória a Deus, Lucas 12, 35. Amém. Quem não achou vai achar, aleluia. Lucas 12, versículo 35 a 48, e diz o seguinte, a palavra do Senhor: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. E bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que horas havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem à hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa palavra a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o Senhor tarda em vir,
e começar a espancar os criados e criadas e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que o não espera e numa hora em que ele não sabe e separá-lo-á. E lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem faz conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a não soube e fez as coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. E nós estamos aqui a falar de uma palavra, vou usar um termo, brutal. Eu hoje, enquanto eu estava em casa, eu orava e dizia: Senhor, não me deixe usar palavras que não seja para usar, que possam magoar o teu povo. Dá-me um coração dócil, porque quando eu estava a ler esta palavra, eu estava a ser confrontado. E nós hoje vamos falar sobre justamente sermos chamados para servir com excelência. E o Senhor Jesus aqui, Ele usa esta parábola, Ele está a falar com os seus discípulos, mas também estariam outros, porque Pedro pergunta ao Mestre: esta palavra é para mim, para nós, teus discípulos, ou para todos? Significa que estavam lá mais pessoas para além dos 12. E sabemos que Jesus tinha os 12, dentro desses 12 havia uma classe de 70 que caminhavam também com Ele, e depois havia a multidão. E Pedro pergunta justamente a Jesus: esta palavra é para nós, 12, ou para os demais? E a pergunta que Jesus está a fazer hoje é: achas que esta palavra é para ti ou não te serve? Achas que esta palavra é apropriada para tu ouvires ou não se encaixa? Eu quero-vos dizer uma coisa, a mim encaixa-me muito, porque nós temos muito a aprender com esta passagem. Esta passagem na minha versão, na minha Bíblia, chama-se a parábola do servo vigilante. E vigiar significa estar atento. Então Jesus começa a falar sobre o facto de nós termos que estar atentos, vigilantes, cuidadosos, prudentes, tal e qual como as virgens. E ele começa a falar exatamente sobre o facto de nós termos que estar cautelosos. Estou aqui a tentar encontrar as palavras sinónimos para que nós nos possamos identificar. E eu até gosto mais, a palavra de todas elas eu gosto mais é a palavra cautelosos. Agirmos com cautela, com cuidado. Significa que temos que estar alerta. Amém? Então Jesus, ele conta-nos aqui uma situação, um episódio cotidiano daquela época, em que, sobre um senhor e o seu relacionamento com os seus servos. E o interessante é que esse senhor, ele encontra-se ausente. Não é? E costuma-se dizer, em bom português, patrão fora, dia santo na casa ou dia santo na loja, não é? Então nós já podemos pensar o que é que acontece quando o patrão está fora. Às vezes o patrão está no lugar, não é? E os trabalhadores trabalham com afinco, mas basta ele dizer: e tal, vou ao contabilista. Uou, já começam a baixar a guarda. Mas aqui este senhor, ele está ausente. E esta passagem é justamente sobre o relacionamento entre o seu senhor e os trabalhadores. E aqueles que trabalham para si, aqueles que dão a sua vida para que este senhor possa ter tudo aquilo que ele possui. Então eu gostava que nós nos pudéssemos aqui enquadrar nesta passagem e eu gostava que pudéssemos ver alguns pontos que eu creio que nos vão ajudar a entender esta palavra. E o primeiro ponto é: o servo deve estar bem preparado. Na ausência do seu senhor, o servo deve estar bem preparado. E comparando agora com a nossa realidade, porque Jesus, ele nasceu, ele cresceu, ele cumpriu o seu ministério,
ele foi àquela cruz, a cruz não o deteve, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, ele começou a aparecer aos discípulos, ele caminhou durante 40 dias com os seus discípulos, ainda ensinando e dando ali o estágio final. Depois ele disse, olha, eu vou para junto do meu Pai, mas eu vou enviar o outro Consolador, que será o Espírito Santo. Ao fim de 10 dias o Espírito Santo vem. Como ouvimos ontem, a igreja, que já se considerava a igreja, ela foi revestida de poder, de autoridade, mas também de identidade. Mas voltamos atrás, esperem, o Senhor, ele foi para junto do Pai. Então, o primeiro ponto é que os servos devem estar preparados para quando o seu Senhor vier, para quando o nosso Jesus voltar. E quando ele voltar, quem é que ele vai encontrar? Será que será um servo preparado ou um servo que não estava acautelado? Eu gostava que nós pudéssemos analisar a nossa vida como servos. E é engraçado porque Jesus disse, eu já não vos chamo mais servos, mas amigos, porque há intimidade. Então como é que o nosso amigo nos vai encontrar? E eu gostava que nós entendêssemos esta parte. Então estejam prontos para servir e conservem acesas as suas ou as vossas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento. Isto é uma outra versão que eu gostei. Para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Então o servo ele tem que estar preparado para abrir a porta imediatamente. Não é? Eu às vezes por brincadeira eu toco a campainha e nós temos um toque. O meu pai ensinou-nos a tocar a campainha com o código Morse do SOS. A gente faz a gente toca assim. E depois eu às vezes digo assim para António, olha, devem estar a concorrer, devem estar a fazer um jogo de concorrência, quem é que demora mais tempo a abrir? Não é? Porque os meus pais demoram muito tempo a abrir a porta. Primeiro que eles se levantem, abram a porta. Há todo um processo. Agora lembrei-me, mas aqui é engraçado porque esta passagem diz aqui, para que eles possam abrir a porta imediatamente. E eu gostava que nós pensássemos. Um médico, ele precisa de muitos anos para se tornar um bom médico. Certo? Ou seja, um médico, ele estuda à volta de 5, 6 anos, depois ainda tem ali especialização, toda aquela situação. Cada ano ele passa por um estágio. Temos aqui uma médica na sala, a médica saberá. Se eu estiver errado, depois corrige-me. Mas ao longo do seu curso vai passar por vários estágios, vários processos, vários locais no hospital em que vai conhecer as realidades dos hospitais, daquilo dentro da área da medicina, até que o médico termina o seu curso, fica formado, depois ainda vai concorrer à ordem dos médicos, toda aquela situação. Mas um médico que é recém-formado, ele está pronto para exercer, certo? Agora, ele tem a mesma experiência que um médico já com muitos anos de formação e de experiência e de vivência. Ele conhece muito da teoria e alguma prática. Mas se eu me formar agora e for analisar um caso que imaginemos que um médico irá analisar, com mais anos de experiência, se calhar eu vou olhar para alguns detalhes, mas aquele médico vai perceber outros detalhes. E se calhar vai dizer assim, olha, deve ser isto. Vamos ver. E se calhar vai ver e se calhar eu vou falhar no meu diagnóstico, mas aquele médico vai acertar no diagnóstico. Porquê? Porque tem mais experiência. E agora eu gostava que nós pudéssemos buscar isso para nós. E nós? Que experiência que nós temos com o nosso Senhor a nível de serviço? Como é que nós nos temos... Como é que tem sido o nosso estágio aqui? Será que nós aprendemos? Será que nós temos nos esforçado para aprender, para trabalhar, para ganhar experiência, para ganhar prática, para ganhar conhecimento? Porque na realidade o reino de Deus ele é adquirido com esforço, é o que está na palavra.
Por exemplo, um professor de culto infantil, de escola dominical, ele tem que estudar a palavra. Ele não pode chegar lá, se receber a lição, mas não estudou, não preparou, vai dar a lição e depois, imaginemos que as crianças que têm muita curiosidade, elas começam a fazer muitas perguntas e começam a fazer perguntas sobre a lição. Se não se preparou, vai ficar a jeito. E eu digo isto porque já fui professor de escola dominical durante muitos anos e pensem nas perguntas difíceis que surgem. Não é? Porque as crianças têm depois é que elas estão a receber a lição, mas elas têm toda uma imaginação. E elas estão mesmo a visualizar aquilo que nós estamos a contar. Eles querem mesmo saber, mas foi mesmo assim. O mar abriu mesmo assim para os dois lados. Não abriu primeiro para um lado e para o outro. Não é? Surgem perguntas assim. Um dia o nosso Guilherme perguntou-me, fez-me uma pergunta, que foi, Telmo, diz-me uma coisa. Nós quando aceitamos Jesus, o Senhor entra no nosso coração, certo? E eu disse, certo. Então, e quando uma pessoa faz um transplante de coração? Será que o Senhor habita naquele coração novo? Ele fez-me esta pergunta. E eu tive que responder na hora. E disse, olha, ainda que o Senhor, ainda que essa pessoa receba um novo coração, o Senhor conhece-te pelo teu nome. Tu tens uma identidade para Deus. Então Ele vai sempre habitar no teu coração. Não precisas de aceitar, essa pessoa não precisa de aceitar novamente o Senhor Jesus no seu coração, porque a tua identidade já está registada nos céus. E às vezes estas perguntas que surgem. E o que é que eu estou aqui a querer dizer? Nós temos que estar preparados. Nós temos que nos preparar. Nós temos que ganhar experiência. Temos que ganhar tato no reino. Nós não podemos ir a servir ao Senhor de qualquer maneira, despreparados, sem experiência, sem conhecimento, sem passarmos pelos estágios. A equipa do louvor não pode vir aqui tocar sem ensaios, sem estudar os temas. Quem serve no MOC não pode estar a servir de qualquer maneira. Tem que conhecer os preceitos. Quem faz a limpeza da igreja não pode limpar de qualquer forma. Há regras, há maneiras de fazer as coisas. Então nós temos que estar preparados. Então, o primeiro ponto é estarmos, como servos temos que estar preparados. Segundo ponto, o servo deve vigiar. Deve estar atento. Felizes os servos, versículo 37, felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Então eu tenho que estar preparado e vigilante. Eu não sei quando é que o Senhor Jesus vai voltar. E eu às vezes nas minhas conversas com Deus, eu até digo assim, nem o Senhor Jesus sabe quando é que vai voltar. Só Deus sabe quando é que Ele vai fazer assim, olha, vai agora. Eu não sei quando é que Ele vai voltar, mas eu sei que eu quero ir com Ele. E que Ele um dia vai voltar, então eu tenho que estar preparado para aquilo que vai acontecer. Então vigiar significa estar em prontidão. E Jesus dá um exemplo muito prático. Eu gostava de pegar este exemplo do dono, não é? Que vem para casa e espera encontrar os seus trabalhadores em condições. Eu gostava que agora nós pudéssemos ver aqui outro exemplo. Eu ainda não sou pai. No nome de Jesus, o Senhor vai me conceder essa graça. Mas imaginem vocês, pais, vamos todos nos pôr na posição de pais, não é? Imaginem vocês que vocês colocam na vossa casa alguém para cuidar do vosso filho com 3 anos de idade. E vocês saem de casa e é tudo lindo e perfeito. A pessoa estava lá no quarto, com atenção, com cuidado, não é? E vocês saíram e foram fazer a vossa vida, aquilo que vocês tinham para fazer. E alguém ficou a cuidar do vosso filho. Mas quando vocês voltam, porque vocês disseram quando voltariam, não é? Ana, quando tu voltas, tu abres a porta, encontras aquela pessoa que quando saíste estava no quarto com o teu filho a fazer um trabalho fantástico, sentada no sofá, de auricular, com fones nos ouvidos,
a assistir a coisas no TikTok, a comer as tuas lindas bolachas e a tua comida que tinhas deixado na cozinha preparado para tu comeres, que nem houve tu entrares e apercebes de que o teu filho está sem vigilância. O que é que nós faríamos? E a pessoa nem deu por nós entrarmos. O que é que nós faríamos? E Jesus? Quando Ele entrar, como é que vai ser? Será que Ele vai encontrar pessoas com os pés em cima da mesa de centro, de fones nos ouvidos, no TikTok, a comer de onde não deve? Ou será que vai encontrar servos vigilantes? Então que nós possamos estar preparados e vigilantes. E vamos avançar. Mas o servo ele tem que ser fiel e sensato. E são dois adjetivos que nós temos que prestar atenção. Então o Senhor respondeu, versículo 42, quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem o seu Senhor encarrega dos seus servos para lhe dar a sua porção de alimento no tempo devido? Ou seja, significa que Deus coloca nas nossas mãos uma coisa chamada autoridade para que nós cuidemos daqueles que estão ao nosso redor. Por exemplo, o pastor Luís e a pastora Silvia receberam a autoridade para cuidarem de toda uma comunidade. E por sua vez eles deram uma autoridade dirigida aos líderes para cuidarem dos grupos de vida. E por sua vez, os líderes de ministério também têm a autoridade para gerirem, mas é uma autoridade que é dirigida para gerirem o ministério. Mas tudo isto é a obra do Senhor. Então nós temos que ser fiéis e sensatos. E Jesus fala aqui sobre, reparem, para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido. Significa que as pessoas têm que ser alimentadas. E têm que ser bem 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 Por exemplo, vou pegar aqui no exemplo da Karine. A Karine é líder de adolescentes e a Karine foi para o Brasil. E vamos pensar que a Karine é uma pastora mesmo de ovelhas, e que está habituada a conduzir o seu rebanho de adolescentes para um determinado pasto. Que ela sabe que aquela erva é boa, é fresca, é viçosa e tem os nutrientes necessários para que o seu rebanho de ovelhas se alimente como deve de ser. Mas a Karine foi para o Brasil e deixou o seu rebanho entregue a alguém. Então, esse alguém teve que levar o rebanho a algum pasto para ele se alimentar. Agora, quem cuida desse rebanho, porque essa autoridade lhe foi delegada, era o termo que eu estava à procura, tem que conduzir a pastos semelhantes. Porquê? Porque se conduzir a pastos com uma erva diferente, a nutrição vai ser diferente, até o queijo sai diferente. Até o leite sai diferente. Se mudar o pasto. Se calhar vão ficar um pouco mais magras, mais desnutridas. E aquilo que era esperado não vai acontecer. Então nós temos que ser fiéis e sensatos, na medida em que a obra não é nossa e nós temos que geri-la com fidelidade e sensatez, para que não façamos nada que depois não tenhamos que ser cobrados. Porque como diz na palavra, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então,
quem ficou a cuidar do rebanho da Karine tem que cuidar tão bem como ela cuida. E é isso que nós temos que entender. Esta palavra é para toda a igreja. E não é só para o líder do grupo de vida, não é só para o líder de ministério, não é só para o obreiro, não é só para o pastor. Todos nós temos a responsabilidade de cuidarmos e edificarmos a vida uns dos outros. Como é que nós estamos a cuidar dos nossos irmãos? Como é que nós estamos a cuidar da vida dos nossos irmãos, daqueles que estão ao nosso redor? O nosso testemunho. É isto que nós temos que entender. Então vamos ser fiéis e sensatos, para além de estarmos preparados e vigilantes. Amém? Depois o servo deve ser responsável. Então aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. Estamos aqui a falar sobre ignorância. Pessoas que não sabem mesmo aquilo que tinham que fazer. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então nós temos que ser responsáveis. Então servir com excelência significa que nós temos que estar preparados, vigilantes, sermos fiéis e sensatos e dirigirmos as coisas ou caminharmos com responsabilidade. Com responsabilidade. Então o que é que nós estamos a fazer com a responsabilidade que nos é dada? E agora eu não estou a falar, lá está, mais uma vez, não estou a falar para os líderes, para nós. Igreja. Antes de eu ser obreiro, sou ovelha. O Senhor Jesus deu-me uma responsabilidade. O que é que eu estou a fazer com essa responsabilidade? Será que eu estou a ser responsável? Ou será que eu estou a agir de forma leviana? Faço as coisas de qualquer maneira? E depois espero o mesmo resultado do que se tivesse feito de forma responsável. Porque há pessoas que são assim. Fazem as coisas de qualquer maneira, falam de qualquer maneira, agem de qualquer maneira, mas esperam os resultados iguais aos que uma pessoa que é responsável está habituada a fazer. Então nós temos que zelar. Então felizes são as pessoas com as quais Deus pode contar para fazer grandes coisas. E tenho uma novidade para vos dar. Deus está a contar com cada um de nós para fazer grandes coisas. Deus está a contar com uma comunidade imensa para fazer grandes coisas. Porque o Senhor Jesus disse, olha, vocês irão fazer coisas tão grandes ou maiores do que aquelas que eu fiz. Então se o próprio Jesus está na primeira fila a torcer por nós, quem somos nós para duvidar? Então vamos servir com excelência. Então, atenção, muita atenção. Saiba, porém, que Deus zela pela qualidade da sua obra. Pela qualidade, vamos buscar a qualidade em tudo o que nós fizermos, em tudo aquilo que nós nos empenharmos, em tudo aquilo que nós nos predispusermos a fazer. Vamos fazer com qualidade. Se é cantar, canta com qualidade. Se é limpar, limpa com qualidade. Se é ensinar, ensina com qualidade. Se é servir um café, tira o melhor café que tu sabes tirar. Se é receber, recebe da melhor forma que tu sabes receber. Se é orar, ora com a maior intensidade que tu consegues orar. Se é interceder, intercede da melhor forma que tu podes interceder. Vamos fazer as coisas com qualidade. E vamos deixar uma coisa que é... Eu lembrei-me agora de um termo que é o jeitinho, né? Chama-se o jogo de cintura. E às vezes a gente vai lá, a gente faz de qualquer... A gente chega lá, dá ali um esquerda, direita, esquerda, roda para o lado e já está, né? Dá o baile. Olha um termo que eu nunca tinha ouvido. Então não vamos fazer as coisas com o jeitinho, com o baile.
Vamos fazer as coisas com preceito, com qualidade, da melhor forma. Porque Ele conhece todas as coisas, inclusive é o nosso coração. Ele sabe a intenção com a qual nós fazemos todas essas coisas. Então, que conclusão é que nós chegamos? Temos que estar Temos que vigiar sempre pela vontade do nosso Senhor. Temos que ser servos fiéis e sensatos. E temos que ser responsáveis com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Então esta é a forma como nós devemos servir com excelência. Se estarmos preparados, vigilantes, sermos fiéis e sensatos e responsáveis. E eu quase que adicionava outra, e não pôr a nossa responsabilidade sobre o ombro dos outros. Ele faz, Ele vai. Ele está. Não, bora igreja. Vamos orar. Eu gostava de vos convidar a ficar de pé.